Olá, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trabalha com compliance ou com investigações internas ou mesmo diretamente com a gestão de canal de denúncias ou fornece um serviço de canal de denúncias, a pergunta que eu faço é: e se uma denúncia for infundada? Alguém, um funcionário, denuncia um outro funcionário, mas aquilo não é uma verdade. Óbvio que vai haver as apurações e tal, mas e aí? O que se faz nesse tipo de situação, tá bom? Acompanhe comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você alguns aspectos legais de como você pode fazer para enfrentar situações como essas. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Áureo Vieira, eu sou coronel aposentado do Exército, também sou advogado empresarial e eu trabalho diretamente com programas de compliance, feito consultorias, assessorias, ajudado as empresas nestas questões relacionadas às investigações internas, aos canais de denúncia, e eu quero trazer essa resposta para você. Conversando com um amigo recentemente, que até é de um órgão público onde eles têm ouvidorias, a dúvida era: e se a denúncia for infundada? Recentemente eu publiquei uma reportagem, um artigo no LinkedIn, de uma pesquisa da Alliant, que é uma das maiores provedoras de canal de denúncias no mundo, em que aproximadamente apenas 28% das denúncias de todos os seus clientes de 2024 foram consideradas procedentes. Então você tem um percentual de 72% de denúncias que não foram procedentes. Não tinham dados suficientes para prosseguir com a investigação, houve investigação e não foi comprovado. Mas e aí? À luz dos princípios constitucionais, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação e outras leis, quais os riscos que uma empresa corre com muitas denúncias infundadas? Vamos lembrar que nós temos alguns princípios constitucionais que devem ser verificados no ambiente corporativo. Isso não é só uma coisa do direito penal ou da Constituição. Por exemplo, o princípio da inocência. Você certamente já ouviu bastante essa frase, se você é advogado também, ouve todo o tempo, in dubio pro réu. Quem trabalha com execução penal ou advogados criminalistas usam muito disso. Em dúvida, se eu tenho dúvida, eu beneficio o réu, o acusado. Então veja, é o artigo 5º da Constituição Federal de 88, no seu inciso 57. Eu não posso, presumir que alguém seja culpado sem que haja provas. Então ninguém no Brasil será culpado, será rotulado de culpado até que se haja um trânsito, um julgamento, uma sentença que faça essa condenação. Nos casos de canais de denúncias ou de ouvidorias, são feitas as investigações internas. Elas não têm as características de um processo penal. No entanto, por analogia, as empresas devem tomar este cuidado. Assim, o simples fato de uma denúncia entrar no sistema, isso não autoriza em hipótese alguma qualquer tipo de divulgação, qualquer tipo de conhecimento. Chama o RH, chama o jurídico, não. Por isso que tem que ter regras muito claras a respeito da confidencialidade, da proteção, tanto da pessoa que denunciou, quanto da pessoa que foi denunciada. Um outro aspecto importante é que toda pessoa que é denunciada e que há indícios de materialidade, o comitê de compliance, ou o comitê de ética, ou o profissional responsável pela triagem verificou que há realmente alguma coisa, há indícios de que houve o cometimento de um ato impróprio ou de um crime, veja bem, ele vai fazer a investigação. Então, essa pessoa que é investigada, essa pessoa que foi denunciada, por direito constitucional, ela tem que ter o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, se você fizer toda uma investigação e não ouvir a pessoa que foi denunciada, você estará cometendo um crime. Tem que ficar muito ligado com isso. As empresas hoje, nesse afã de resolver os casos muito rapidamente, atropelam os aspectos penais e constitucionais. Quando uma denúncia ela é manifestamente infundada, quem faz a triagem já viu que aquilo ali foi feito de uma maneira vingativa, usou o canal de denúncia como um meio de se vingar de um superior
de um gestor, então não há nenhum tipo de comunicação. Ali mesmo, quem faz a triagem já arquiva, tem que ter as regras para eliminar os dados pessoais do denunciado, pode-se ter um código para criar um sistema de anonimização, mas todas as vezes que aquilo ali foi triado, não há qualquer tipo de indício, aquilo tem que morrer na origem. Não deixa aquilo gerar um processamento ou ter uma continuidade dentro da gestão do canal. Muito bem. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês é o princípio da dignidade da pessoa humana. Todas as pessoas numa empresa, denunciantes e denunciados, são seres humanos. É o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É um princípio constitucional. Então, se você tratar inadequadamente qualquer tipo de denúncia, seja porque vazou, seja porque não foram apuradas adequadamente, você vai violar direitos, né, da personalidade daquele funcionário que foi denunciado. E isso pode gerar danos morais e danos reputacionais. E veja, muitas vezes o funcionário vai embora, nem toma conhecimento. Mas não é por conta disso que nós não iremos atuar com cuidado legal, uma prevenção legal. O que a gente vai fazer com os dados que ficam armazenados? Então, veja, de acordo com as melhores práticas baseadas na LGPD, baseadas nos princípios constitucionais, né, o que deve ser feito? Eu devo arquivar, fazer um arquivamento sigiloso daquele caso, com um registro mínimo de talvez data, o evento ali, e com a resposta, fato não comprovado, fato não procedente. E eu devo eliminar todos os dados pessoais. Poxa, professor, tem que eliminar? Tem. O José foi denunciado como assediador moral ou assediador sexual. Não há nenhum tipo de fundamento daquela denúncia. Para isso tem um comitê. Ele não pode ficar com o seu nome no sistema como tendo sido denunciado. Quando eu faço uma denúncia, eu estou imputando ou um crime ou uma conduta inadequada. Agora, no artigo 16 da LGPD, existem algumas exceções. Então, exemplo de casos de pessoas do serviço público, alguns tipos de profissionais, aí tem que tomar esse cuidado com essa manipulação dos dados pessoais de acordo com a LGPD. Qualquer tipo de divulgação de fato negativo, independente dos gestores do canal de denúncia, devem ser proibidos na empresa. Nenhum tipo, não pode haver um ruído, uma sombra que está no sistema da gestão do canal de denúncia e que cai no conhecimento da empresa. Isso é um pecado capital, é uma afronta ao direito constitucional da proteção daquela pessoa. Então, eu vou pegar o exemplo, José denunciou o Pedro por ser assediador. Não foi feito nada ainda, a empresa inteira está sabendo disso. Isso é um erro muito grande, tá? É um erro muito grande. Então, é importante que se registre formalmente o encerramento daquele evento dentro do sistema, dentro da estrutura do compliance da empresa, para que você permita uma transparência processual. Vamos supor que a pessoa que foi denunciada comprova depois que ela não cometeu nada. E aí ela vai e denuncia o denunciante lá, vai numa delegacia, por exemplo. A empresa precisa ter capacidade de rastrear, de buscar aquela informação para poder passar para os órgãos de justiça, os órgãos que estão investigando. Um risco muito grande que tem dentro da temática dos canais de denúncia, particularmente denúncias infundadas, é o risco do cometimento de crimes contra a honra. Se uma denúncia imputa fato criminoso não verdadeiro a um denunciado, então o Pedro denuncia o João por assédio moral, isso não é verdade. O Pedro está atribuindo um crime para o João, Pedro e João, né? Então, é preciso que a empresa tenha uma equipe muito treinada para fazer as triagens, porque, especialmente se houver dolo, o que vai acontecer? O denunciante, melhor dizendo, ele pode incorrer no crime da calúnia, artigo 138 do Código Penal, que é atribuir falsamente o cometimento de um crime a alguém. Então, se eu estou dizendo que o Pedro me assediou e isso é mentira, eu atribuí um crime ao Pedro. Então, aquilo vai se voltar contra mim, eu estou cometendo uma calúnia. Ou a difamação, que é o 139 do Código Penal, que é você atribuir um fato ofensivo à reputação moral daquela pessoa. E, finalmente, a injúria, que é você, o artigo 140, ofender o decoro e a dignidade da pessoa. Então, veja, temos que tomar muito cuidado em relação a denúncias infundadas. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de orientar vocês em relação a algumas dicas que eu trago, que eu assessoro às empresas
Todo canal de denúncia precisa ter uma política interna de utilização. E todos que forem operar o canal de denúncia precisam assinar um termo de compromisso que leram aquela política. Então, o uso da má-fé tem que ser proibido. Ninguém pode denunciar o outro por vingança. Se isso acontecer é porque a empresa não está treinando adequadamente. Denúncias não comprovadas e infundadas serão arquivadas e os nomes pessoais eliminados. Aí tem que ter um código para fazer cruzar as referências e ter a rastreabilidade daquele material. O denunciante de má-fé, ele precisa entender que ele pode ser responsabilizado civil e penalmente. Eu já vi julgados de que uma empresa fez tudo certinho, a pessoa foi mandada embora, depois ela entrou, isso aconteceu em Minas Gerais, com uma ação contra a empresa, e ele foi obrigado a pagar os danos morais para a empresa dividiu com essas pessoas que eram assediadas, porque a empresa fez tudo certinho, tudo ali na marca, tudo na, sabe, cumprindo todos os padrões legais. Então uma denúncia de má-fé pode imputar um dano penal ou um dano civil para a pessoa que fez essa denúncia de má-fé. Outra dica que eu passo: dados pessoais devem ser tratados à luz da LGPD, à luz religiosa, e eliminados quando não forem necessários. Então, eu estou com uma denúncia que foi infundada, não é procedente, eu não preciso ficar mais com o dado, porque vai para a nuvem, vai para um banco de dados. Então tá lá dizendo que o fulano roubou, ou que o fulano desviou dinheiro do controle, ou que o fulano assediou a fulana sexualmente falando. Isso aí fica registrado, então isso tem que ser eliminado. Então o compliance officer ou, né, a equipe que trabalha com o compliance na empresa ou com a integridade tem que de fato aprender a fazer análises objetivas de denúncia e sempre documentado, tudo registrado. Deve ter uma decisão muito fundamentada para se arquivar a denúncia. E deve-se ter uma decisão também muito fundamentada para efetivar a eliminação dos dados após o levantamento de que a denúncia foi infundada. Muito bem, então eu quero concluir esse vídeo, ele é um vídeo bem curto, bem rápido, né? Eu te convido a ler depois o meu artigo que eu escrevi no LinkedIn, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também assistir vídeos anteriores em que a gente está num bate-papo com integrantes da OAB tratando do canal de denúncia, ou mesmo conhecer o meu curso, que está o link na descrição. Sob a luz dos princípios constitucionais e de uma boa governança, denúncias não comprovadas, ou seja, denúncias infundadas, devem ser sempre arquivadas sigilosamente, ou seja, confidencialmente, e os dados pessoais eliminados, respeitando o direito fundamental do denunciado, os direitos fundamentais do denunciado. Qualquer divulgação ou uso indevido das informações que estão ali guardadas no canal de denúncia pode configurar violação à honra e gerar responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, gestores de canais de denúncia, muito cuidado em relação à aplicação dos princípios constitucionais e penais no uso diário dos canais de denúncia. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, eu peço que você dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal da Target, que você se inscreva e acompanhe aí as nossas aulas e os nossos vídeos. Semanalmente eu estou publicando aí no nosso canal. Um grande abraço a todos.